Olá, galerinha do 8º ano. Eu sou a professora Laís Silva, professora de matemática da Rede Municipal de Juazeiro. Estou aqui para gravar para vocês uma aulinha no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede, tá certo? Vou gravar para vocês hoje uma aulinha de matemática sobre as propriedades das potências e potências com base e com expoente negativo. Uma aulinha básica de como a gente resolver esse tipo de questionamento, de questão, certo? Vamos lá. Relembrando o conceito de potenciação, acredito que todos vocês lembram, potência vem desde o 6º ano, viram no 6º, viram no 7º, estão vendo agora no 8º ano novamente e vamos ver as propriedades das potências. Para isso, nós vamos relembrar as potências. O que é potência, Laís? Denominamos potência de base A elevada ao expoente n, o número A elevado a n, que é o produto de n fatores iguais. Logo, a potenciação representa uma multiplicação de fatores iguais. Vamos lá. Se eu tiver aqui 2 elevado à terceira potência, como é que eu vou resolver? Vou multiplicar 2 por ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Eu costumo dizer que o expoente manda quantas vezes ele quer que a base se multiplique por ela mesma. Então, o expoente diz, olha, base, eu quero que você se multiplique por você mesmo 3 vezes. Então, o resultado é 8, tá certo? Isso que é potência. Vamos lá. Nas propriedades de potências, eu tenho multiplicação de potências com bases iguais. Por exemplo, A elevado ao expoente m vezes A elevado ao expoente n. O que é que eu vou fazer para resolver essa operação? Eu vou repetir a minha base e vou somar os meus expoentes. Tenho aqui um exemplo. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 10. Como é que eu resolvo? 2, a minha base não é o número 2? Então, eu vou repetir a minha base e vou somar os meus expoentes. Vou fazer um exemplozinho aqui para vocês, ó. X elevado a 3 vezes x elevado a 4. O que é que eu vou fazer aqui? Quem é a minha base? A minha base é o que sustenta a minha potência, que é quem está embaixo. O que é que eu vou fazer? A minha base não é x? Então, vou repetir a minha base e somar os meus expoentes. 3 e 4. Quanto é 3 mais 4, pessoal? 7. Então, x elevado a 3 vezes x elevado a 4 é igual a x elevado à sétima potência. E se for com os números ao invés das letras? A mesma coisa como nós temos aqui nesse exemplo, tá certo? 3 ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. O que é que eu vou fazer? 3, repito a minha base, que é o 3, e somo os meus expoentes. 2 mais 3, 5. Então, 3 elevado à quinta potência. Beleza? Isso na multiplicação. Vamos lá. E se for na divisão, que é uma outra propriedade das potências, o que é que eu vou fazer? Em uma divisão de potências de mesma base não nula, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Vamos lá. X elevado a 8 dividido por x elevado a 3. Como é que eu vou fazer? Não é uma divisão? Repito a minha base, que é o meu x, e subtraio os meus expoentes. Quanto é 8 menos 3? 8 menos 3, 5. Então, a resposta aqui é 5. Temos aqui dois exemplos, ó.
2 elevado a 12 dividido por 2 elevado a 10. Repeti a minha base e subtraí os meus expoentes. Fiquei com 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. E esse outro caso aqui, professora Laís, ó, a minha base não é o meu 3? Repito a minha base e subtraio os meus expoentes. 6 menos 3 é 3. Então, a minha resposta é 3 elevado a 3. Professora, eu tenho medo, às vezes eu me confundo e acabo esquecendo quando eu vou subtrair e quando eu vou multiplicar. Ou quando eu vou somar, desculpem. Eu preciso lembrar o quê? Lembrem daquela história da Bíblia onde Deus disse assim, multipliquem-se os peixes. Quando ele falou para que os peixes se multiplicassem, os peixes aumentaram de quantidade, não foi? Então, na multiplicação eu somo e na divisão eu subtraio, beleza? Vamos lá. Temos uma outra propriedade aqui, ó. Uma potência elevada a um expoente pode ser escrita mantendo-se a base e multiplicando os expoentes. O que é que eu tenho aqui? Uma potência A elevada a M, certo? Elevada a um outro expoente que é o meu N. O que é que eu vou fazer? Repito a minha base e multiplico os meus expoentes. Exemplo, 2 elevado à quinta elevado ao quadrado. A minha base não é o 2? 2 elevado a 5 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 10. 3 ao quadrado elevado ao quadrado. O que é que eu vou fazer? 2 vezes 2, 4. 3 elevado à quarta potência. E na multiplicação, eu tenho uma multiplicação de fatores, certo? Elevados a um expoente, ó. A vezes B elevado a N. É a mesma coisa que eu escrever A elevado a N vezes B elevado a N. Eu posso separar essa minha multiplicação em duas potências, tá certo? Exemplo, 2 vezes 5 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que eu resolver 2 ao quadrado vezes 2 elevado à quinta potência, tá bom? Aqui, 6 vezes 4 elevado ao cubo. 6 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3, beleza? Em uma divisão, essa propriedade aqui é muito simples. Se eu compreendia da multiplicação, também compreendo essa. Bem facinho. Em uma divisão, certo? Entre dois números elevado a um expoente, eu posso separar em duas potências diferentes, no numerador e no denominador. 8 dividido por 9 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que 8 ao quadrado dividido por 9 ao quadrado, tá certo? 7 dividido por 2 elevado ao cubo. É a mesma coisa que 7 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Tá certo? Potência com expoente inteiro negativo. Potência com expoente inteiro negativo. Vamos lá. Eu não posso resolver uma potência se o expoente dela for negativo. Eu preciso primeiro realizar um artifício matemático para que esse expoente vire positivo e a partir de então eu consiga resolvê-lo. O que é que eu vou fazer? O meu expoente não é negativo? Eu vou transformar esse número em uma fração, colocando o denominador o número 1, tá certo? E vou inverter a fração. A partir do momento que eu realizo uma troca, ó, o que era denominador virou numerador e o que era numerador virou denominador, o meu expoente torna-se com valor positivo. Então, quando eu tenho uma potência, por exemplo, 2 terços elevado a menos 2, tá certo? É uma potência com expoente negativo. O que é que eu vou fazer aqui para resolver essa potência?
Vou inverter, vou trocar os números de posição e a partir de então o meu expoente ele vira positivo. Então eu posso resolver. 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3. 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Tranquilo? Então, sempre que eu tiver expoente negativo, eu preciso primeiro transformá-lo em positivo. Vamos recapitular o que nós vimos, tá certo? Na aulinha de hoje. Propriedades das potências. Em uma multiplicação de potências com bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Divisão de potências com bases iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. Multiplicação, quando eu tenho uma potência elevada a um outro expoente. Repito a base e multiplico os expoentes, tá certo? E se eu tenho uma multiplicação de fatores diferentes elevados a um expoente, eu posso multiplicar cada um desses fatores em separado, elevando eles a esse expoente. O mesmo vale para a divisão, tá certo? E quando eu tenho uma potência com expoente negativo, eu preciso primeiro transformar esse expoente em positivo, invertendo a posição do meu número, da minha fração. O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Tá certo, galerinha? Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem em casa, estudem, resolvam exercícios, deem um like no nosso canal, curtam a nossa aula e fiquem com Deus. Obrigada!